Lula, que já quis resolver a guerra da Ucrânia em uma mesa de bar e critica com frequência Israel por sua atuação na faixa de Gaza na sua luta contra o Hamas, permanece em completo silêncio com relação às ameaças de Nicolás Maduro de anexar o território da Guiana. Em uma região onde naturalmente o Brasil tem relevância e protagonismo, a covardia de Lula pode sim levar o Brasil a uma guerra. E esse fato já tem incomodado os militares e até mesmo os Estados Unidos de Joe Biden já pediu a interferência do Brasil nesse conflito para evitar uma guerra aqui na América do Sul. Para você entender toda essa situação que cada vez se torna mais tensa aqui no nosso continente, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualize no Ar. Faz sentido para você um presidente ficar o tempo todo tecendo comentários e emitindo a sua opinião a respeito de conflitos extremamente longe do Brasil, no qual nós não temos a menor relevância? Estou falando da guerra da Ucrânia, onde Lula já quis brilhantemente resolver numa mesa de boteco com uma rodada de cachaça, e principalmente das críticas completamente fora da casinha que ele faz com relação à atuação de Israel na faixa de Gaza. Mas o que tem mesmo chamado a atenção é o fato dele não falar absolutamente nada com relação às declarações de Nicolás Maduro e até mesmo o plebiscito que foi realizado na Venezuela, onde parece que o povo venezuelano autorizou o ditador Nicolás Maduro a anexar a região de Essequibo, riquíssima em petróleo. Se liga aí nas reportagens que eu separei para você no dia de hoje, para você entender se faz algum sentido essas declarações quando ele não pode resolver, mas ao seu silêncio quando o problema está aqui no nosso quintal, embaixo do nosso nariz. Se liga aí, o UOL Notícias já diz logo assim, ó: Biden pede que Brasil atue para desarmar tensão entre Venezuela e Guiana. Isso aqui é extremamente importante porque os Estados Unidos não pode ter mais um conflito, esse em especial justamente no seu continente, no seu quintal. Os Estados Unidos já têm se envolvido com a questão logística, com a questão financeira e com a questão geopolítica nas guerras da Ucrânia e de Israel lá na faixa de Gaza. Os Estados Unidos, do ponto de vista político, principalmente do Joe Biden, ele não pode ter que se envolver em mais um conflito, principalmente tendo que financiar a Guiana. E no caso da Guiana, eu acho que seria até mais do que financiar, e sim se envolver diretamente num conflito contra a Venezuela. Se liga nas letrinhas pequenas para você entender exatamente o que está acontecendo. O governo de Joe Biden nos Estados Unidos procurou interlocutores brasileiros pedindo que o Palácio do Planalto e o Itamaraty atuem para acalmar a situação na fronteira entre Venezuela e Guiana, evitando que a crise saia do controle. É exatamente isso que eu acabei de falar. Os Estados Unidos é grande aliado da Guiana, principalmente depois aí da descoberta do petróleo na região de Essequibo, onde empresas norte-americanas, especialmente a Mobil, explora o petróleo, e agora os Estados Unidos têm que enviar para cá, para essa região do mundo, uma frota e ter mais uma vez que financiar uma outra guerra, olha, não é nada bom para o Joe Biden, em especial para a política doméstica, uma vez que ele provavelmente terá que enfrentar novamente o Donald Trump nas eleições presidenciais. E a narrativa que está se construindo nos Estados Unidos nesse momento é que o fato da administração Biden estar levantando as sanções econômicas contra a Venezuela está dando ao Nicolás Maduro confiança e até mesmo dinheiro para que ele possa tentar essa aventura militar de anexar o território de Essequibo na Guiana. Então essa narrativa pode sim derrubar o Joe Biden da presidência, né, fazer ele não se reeleger e dar força mais uma vez a Donald Trump. Se liga aí no último parágrafo. Em primeiro lugar, o governo Biden considera que não há como existir mais um local de tensão territorial no mundo depois da guerra da Ucrânia e a situação em Gaza. Um conflito militar na América do Sul seria, abre aspas e já fecha aspas quase que imediatamente, desastroso, diz aí o Joe Biden. E é verdade, um conflito aqui na América do Sul seria desastroso para o mundo, para a América do Sul e muito especial para os Estados Unidos, que teriam que se envolver diretamente nisso, mas principalmente para o Brasil. E aí, naturalmente, essa situação
pede um protagonismo do Brasil. Mas olha o que está acontecendo. Justamente o falastrão, o anão diplomático, o homem que fala bobagem para todo lado com relação ao conflito da Ucrânia, com relação ao conflito lá em Israel, ele que costuma sempre comparar, aliás, equiparar a vítima ao agressor. O Lula claramente prefere que a Ucrânia ceda seus territórios, a sua soberania, para que o conflito acabe. Mas ele queria decidir isso com uma rodada de cachaça numa mesa de boteco. Ele também é aquele que fala que Israel é um agressor na faixa de Gaza, se esquecendo do que aconteceu no dia 7 de outubro lá em Israel, a invasão do Hamas. Mas aí, no conflito que pode vir a acontecer embaixo do nosso nariz, aí ele fica quietinho. E por que ele fica quietinho? Porque ele é o grande amigo do ditador Nicolás Maduro. Talvez o melhor amigo do Maduro na geopolítica internacional. Ele, de forma alguma, até agora, pelo menos até o momento, criticou a atuação do Maduro. E sabe o que ele falou? Mais uma vez, equiparou o agressor à vítima, dizendo que os dois lados precisam ter bom senso. E eu te pergunto, como é que a Guiana vai ter bom senso se tem um ditador ameaçando a sua integridade territorial? E eu já disse em episódios anteriores e vou repetir aqui, eu tenho certeza que essas ameaças do Maduro só acontecem porque o Lula, o anão diplomático, é presidente do Brasil. E ele confia que uma condenação por parte do Brasil, que é o grande país da região, não virá enquanto a extrema esquerda estiver governando o Brasil, porque aí eles fazem vista grossa para essas questões. Então, no caso para ele, aliás, ele sequer chama a Venezuela de ditadura. Fala que tudo que se fala da Venezuela de ruim, o Lula já falou isso aqui no Brasil, é apenas uma narrativa. Então, o Maduro está contando sim com o apoio do Lula. Só que aí os militares brasileiros já não estão suportando mais esse silêncio, essa covardia que pode levar o Brasil para a guerra. Por que isso? Porque isso impede que o Brasil se organize adequadamente. As ordens não estão sendo dadas. O Exército Brasileiro se prepara muito por conta própria, mas não com uma ordem direta, expressa do presidente. Ele ainda não determinou às Forças Armadas qual será a política, a forma de atuar com relação, por enquanto, a essas ameaças e uma possível guerra de invasão. Se liga aí na segunda reportagem que eu trouxe para você no dia de hoje, Poder 360, que fala assim, ó: silêncio de Lula sobre Venezuela cria mal-estar nas Forças Armadas, porque simplesmente as Forças Armadas têm no seu chefe, basicamente, uma atitude covarde de não se posicionar, o que não faz nenhum sentido, uma vez que ele adora se posicionar com conflitos que estão longe daqui, no qual nós não temos zero relevância, afirma aqui. Se liga aí nas letrinhas pequenas. A ausência de uma posição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sobre a decisão de Nicolás Maduro de anexar parte da Guiana incomodam as Forças Armadas. Comparando com a verborragia do presidente sobre as guerras da Ucrânia e na faixa de Gaza, dizem que o conflito local é o único que pode impor risco ao Brasil. E os militares têm toda a razão. E o jornalista aqui, né, deu aquela cutucada aqui, ó, a verborragia. De fato, é a hemorragia, praticamente a diarreia que sai da boca desse presidente de extrema esquerda, desse anão diplomático. Só para fechar aqui, ó, o presidente, no caso aqui é o Lula, tá? Disse ser necessário, olha só, abre aspas, bom senso, fecha aspas, dos dois países sul-americanos. Não citou Maduro nem o referendo, repetiu a estratégia de igualar os lados como fez nos outros conflitos. Faz sentido para você isso, agora que ele de fato tem que colocar todo o seu peso geopolítico, toda a sua influência e quem sabe convidar para um boteco, para uma rodada de cervejinha e de cachaça, para uma picanha, justamente a Guiana e a Venezuela? Aí ele não faz nada. Aí ele fica bem quietinho, colocando em risco a segurança do Brasil, a soberania brasileira sobre o território e toda a segurança na América do Sul. Até quando esse anão diplomático da extrema esquerda vai continuar governando o Brasil como se isso aqui fosse uma grande bagunça? Quero saber aí a sua opinião. O que você pensa sobre esse silêncio do Lula, essa postura de covardia que pode sim levar o Brasil a enfrentar uma guerra e o principal e mais preocupante,
de forma despreparada para um conflito dessa magnitude. Quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários, lembrando sempre que os comentários estão abertos para tudo que você quiser dizer, seja você concordando ou seja você discordando, e se você colocar aí 3 pontinhos no início do seu comentário, significa que você quer que eu reaja ao seu comentário, porque aqui nós temos uma live ao vivo, à sexta-feira, 20h30, justamente para a gente poder trocar essa ideia, para eu reagir aos seus comentários. Então, coloque aí 3 pontinhos, porque aí eu sei que você quer que eu reaja. E lembrando que lá a gente pode ainda interagir, você pode ter réplica, tréplica lá no chat. Então, eu espero você no próximo episódio e, claro, na nossa live. Mas peraí. Antes de ir embora, não esquece não, rapidinho, para dar uma força, dar uma moral. Clica aqui, ó, na logo do canal que tá aparecendo. Sabe por quê? A gente quer chegar a 100 mil inscritos ainda em 2023. Ou seja, o ano tá acabando, o mês também já se aproxima do final e a gente ainda tem um caminho a percorrer para chegar aos 100 mil inscritos. Mas com a sua ajuda, que gosta aqui do meu trabalho, gosta aqui do Atualiza Aí, que fica bem informado, compartilha esse vídeo, se inscreve se não for inscrito e deixa seu like, porque assim a gente domina a plataforma e bate a nossa meta, 100 mil inscritos. Conto com a sua ajuda, obrigado de coração. Eu volto amanhã, porque todo dia tem vídeo aqui no próximo episódio do Atualiza Aí. Beijo do Toby, fui!